Eu sou graduada em medicina e fiz pós-graduação em pediatria. Então, trabalhei todo o tempo em pediatria e, de repente, eu descobri, pelo Ministério da Saúde, a quantidade de crianças enormes que estavam com desnutrição. Então, foi assim que eu entrei no trabalho da saúde em cima da alimentação. Então, eu sou pediatra e também depois, por essa experiência, eu fui fazer uma pós-graduação em medicina do envelhecimento saudável. E, juntando tudo, estou aqui. Então, o Hipócrates, ele que é considerado o pai da medicina, ele já dizia que o seu remédio seja o alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Hipócrates é tão importante na medicina que, no ato da formatura, nós fazemos o juramento de Hipócrates. E ele, naquela época, já dizia, se você se alimentar bem, você não vai ficar doente. E toda enfermidade começa no nosso intestino, através daquilo que a gente come ou daquilo que a gente deixa de comer. Então... Com licença. Obrigado. Obrigada. Nós temos vou começar pela longevidade primeiro, porque a alimentação eu vou deixar para o fim. Então, para que tenhamos uma longevidade, nós precisamos de cuidar da nossa alimentação, nós temos vários pilares, que são, vou citar 8 pilares: atividade física e exercício físico. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Exercício físico é aquilo que a gente vai fazer na academia. Malha aqui, malha ali. E, às vezes, a gente não dá tanta importância à atividade física. E isso é algo muito importante na vida, principalmente das mulheres, com os afazeres domésticos. Antigamente, o pessoal tinha que moer o milho numa pedra ou num moinho à mão. E isso era um exercício físico. Então, não basta eu ir para a academia para fazer um exercício físico. Sair de lá, acabou, não faço mais nada. Vou sentar no meu escritório, sentado ali, vou para casa, sento na mesa para fazer refeição, sento na poltrona para ler, para ver a TV e não faço mais nada. Isso nos prejudica. Então, a atividade física tem que ser diariamente. É algo que vai ali devagar, mas frequente todo o tempo. Outro pilar para que nós possamos ter longevidade é não termos vícios. Quem fuma, todo mundo sabe que vai morrer de câncer de pulmão, de enfisema pulmonar, morre com falta de ar terrível, é uma doença muito triste, é uma morte altamente dolorosa, causada pelo vício. Outro vício que tira a nossa vida e prejudica o nosso viver é a bebida alcoólica ou drogas. Então, nós precisamos cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo. Então, vícios não pode fazer parte. O terceiro pilar que eu coloquei aqui é dormir bem. As crianças, a gente diz, você precisa dormir cedo porque você precisa crescer. Realmente, é de noite, enquanto a criança dorme, é que ela vai realmente crescer. Quando eu vou para a academia, eu faço exercício físico, a resposta desse exercício físico vai acontecer enquanto eu durmo. Então, não adianta eu fazer o exercício físico e não dormir bem. Vou acordar no dia seguinte, cansado, sem disposição, e isso vai prejudicar todo o meu dia. Tira o meu humor e tudo. Vida social é o outro pilar. A vida social aqui, eu quero deixar bem claro, que é
estávamos rodeados de amigos, e na igreja é um lugar que a gente faz muita amizade, é maravilhoso. Nós tivemos recentemente um piquenique, que foi muito bom e trouxe, assim, muita alegria a todos. Então, o convívio social é muito importante. E na Universidade Harvard, eles fizeram uma pesquisa. Eles pegaram um grupo de jovens que entraram na faculdade e outro grupo de jovens da mesma idade, da periferia da cidade. E anualmente, esses jovens iam para preencher um formulário, isso anualmente. Essa pesquisa já durou mais de 50 anos. Então, aquelas pessoas que chegaram a 90 anos de idade, eles queriam saber que marcador existia. Então, eles foram pesquisar as fichas de quando aquelas pessoas tinham 50 anos de idade. E o que mais chamou a atenção da equipe não foi o dinheiro, a condição social das pessoas, não foi a academia, não foi a alimentação. Lógico que tudo isso fazia parte, mas o que deu maior influência na vida daquelas pessoas que estavam sendo estudadas foi o convívio familiar. Então, prezar por um bom convívio com os nossos familiares, curtir amigos. Eu já estou aqui em Portugal há 1 ano e 3 meses. Eu tenho amigos que eu converso todos os dias. Uma delas, eu vi pela última vez em novembro de 2017. Nunca mais encontrei pessoalmente. Vou encontrar agora no dia 18. Já combinei com ela, porque dia 18 eu vou para o Brasil comemorar o meu aniversário. Então, vou dizer para vocês, meu aniversário de 73 anos. Obrigada. Muito obrigada. Então, já marquei o encontro com essas 2 amigas para a gente tomar um cafezinho e rever essa minha amiga que eu vi pela última vez em novembro de 2017. Conversamos todos os dias. Quando temos dificuldades, mano, ora por mim. Lá no Brasil a gente tem essa mania de chamar o outro de mano, quer dizer, no Amazonas. Então, ela faz parte do meu ciclo de oração, quando eu preciso. Então, dia 16, eu vou estar tomando um cafezinho, conversando com essas 2, porque nós intensificamos a nossa conversa no WhatsApp ou no Viva Voz, esses tempos que eu estou aqui. E elas têm me incentivado muito, muito. Então, curtir a amizade é uma coisa muito importante. Além dessas amizades, a gente precisa ter vida social ativa com outras pessoas também, né? Nossos familiares. Então, eu gosto muito de usar meus exemplos. Os exemplos dos outros eu não sei, eu sei o que eu vivo. Então, antes de vir para Portugal, eu me programei. Nós em casa, nós somos 7 mulheres e 2 homens vivos. Então, eu me programei para despedir de todos eles. E preparei um presentinho para cada um deles. Se o dia que eles forem comer, vão ter que lembrar de mim. E preparei, então, eu levei uma mala de presente feito por mim. Não foi comprado ali. Quando veio, minha mana fez para mim. Então, valorizar a família é muito importante. Então, eu fui despedir de todas e todos. 4 moravam no estado, e uma no Rio de Janeiro, no estado de Rondônia, outra no Rio de Janeiro,
os outros em Manaus. Então, meus filhos e netos que estão no Brasil moram em Manaus. Eu consegui me despedir pessoalmente de todos eles. Diariamente, eu converso com cada um deles. Então, isso me faz bem, isso me deixa tranquila, isso me tira o estresse e eu vou vivendo cada vez melhor. Então, eu sugiro, se você não tem ainda essa prática, pratique. Comece a praticar, porque é muito bom. Um dos pilares, o quinto pilar que eu coloquei aqui, nós precisamos fazer exames preventivos. No Brasil é muito comum, muito fácil. Aqui, quando nós fomos para o médico da família, não precisa fazer não. Porque nós cuidamos da alimentação, do nosso bem-estar e do dia, mas por dentro, como que eu estou? Só através de um exame preventivo. O exame preventivo pode detectar alguma doença antes que ela se manifeste. Ou então que a gente descubra bem cedo. Porque nós estamos sujeitos a câncer aí por tudo. A indústria alimentícia, ela faz de tudo para você comprar cada vez mais e a qualidade do alimento ali é cada vez pior. Muito açúcar, muito conservante, muito corante. É lindo aos nossos olhos, maravilhoso no nosso paladar. Mas para a nossa saúde, ela é péssima. E aí, a indústria quer vender. Não está interessado no que vai fazer de mal para você depois. Então, lá na Irlanda, foi proibido fast food. Então, colocaram no museu lá um sanduíche do McDonald's. Está lá, anos, sem apodrecer, sem se estragar. Gente, não dá. A batatinha do McDonald's, que delícia, é a melhor que tem. É a melhor que tem. Mas para ela ficar saborosa, inclusive glicerina tem. Maravilhosa, mas, gente, até glicerina tem. Que é para ela ficar mais crocante, mais saborosa, tudinho. Então, ela vai ficar, fica até aquela concorrência, McDonald's, nem sei, e Burger King. Tudo isso faz mal. É proibido? Não é. Eu posso comer? Posso. Mas eu posso comer qualquer coisa, mas nem tudo me convém. E eu preciso trabalhar a minha longevidade agora, para vocês jovens. Agora, enquanto vocês são jovens. Porque vocês vão estar criando uma base, um alicerce para a vida de vocês no futuro. Porque quem acha que vai morrer logo cedo? Ninguém. Né? Mas se eu não me cuidar, eu não vou conseguir chegar lá. Porque o que eu coloco no meu intestino vai me trazer saúde ou doença. Como eu disse lá no início, a doença começa no meu intestino. Todas as doenças começam com algum problema no intestino. Então, para que eu possa ter certeza de que eu estou indo bem, o exame preventivo, quando possível, isso é muito bom. O sexto item,
é a espiritualidade. Não estou aqui falando de religião. É o buscar de Deus, é o orar a Deus, é conversar com Ele. Eu até dizia assim, eu quando pegava a estrada para ir para o plantão, eu pegava a rodovia, estava reta, eu começava a conversar com Deus. Eu imaginava Ele ali do meu lado. Eu conversava com Ele. E quando eu já amanheço o dia fazendo a minha leitura bíblica. Isso é todo dia. Porque eu sei que eu preciso começar meu dia muito bem. Então, e eu oro. Quando eu recebo no meu WhatsApp um pedido de oração, já passo logo para o meu grupo de oração no WhatsApp, que são essas duas amigas, outras, as minhas irmãs. Tem uma até que diz, vou acrescentar na minha listinha, que a gente ora. Eu fico pedindo, quando eu recebo um pedido de oração, eu fico pedindo notícias e eu vou repassando notícias. Então, na neurologia, está começando agora a ter uma subespecialidade chamada neuroteologia. Porque antes pensava-se que o efeito de oração numa pessoa era um efeito placebo. Não é um efeito placebo. Por isso está surgindo essa nova especialidade. Já foi provado que o efeito da oração modifica, inclusive, o nosso cérebro. O nosso cérebro é irrigado com mais intensidade. E quando nós oramos, a neuroteologia considera que oração é um remédio para o cérebro. E foi feita uma outra pesquisa que, numa capela de um hospital, as pessoas estavam ali orando, rezando pelos seus familiares que estavam no hospital. Então, eles foram convidados a participar dessa pesquisa. Então, colocaram vários nomes, o nome de algumas pessoas, ou estava em branco, e cada um tirava um papelzinho daquele. E a pessoa tinha que assumir o compromisso de orar por aquela pessoa que ele não conhecia. Ele não conhecia aquela pessoa. Só foi pedido para ele participar da pesquisa. No final, aqueles pacientes que estavam na UTI, cujo nome foi sorteado lá para receber oração, todos melhoraram. Todos. E os que não receberam oração, alguns sim, outros não. E não importa, aí foi provado que não importa se sou eu que estou orando, não importa quem está orando por mim. O que importa é que eu estou recebendo oração de alguém. E o Espírito Santo vai te. O sétimo pilar para uma vida longa é uma boa condição social. Não estou falando riqueza, ser rico, não. Mas precisa ter uma condição social que possa garantir uma alimentação, um bem-estar, menos estresse. E por último, eu deixei a alimentação, que é o nosso primeiro item ali, a alimentação saudável. Então, a alimentação é muito importante, é importantíssima. Eu sou filha de missionários.
e fui criada no sertão de Minas Gerais, onde não tinha nada industrial. O fogão era a lenha, o forno era a lenha. E eu comia fruta à vontade, tirada no pé, não tinha nada de suco. Eu não conhecia geladeira, não conhecia luz elétrica, não conhecia nada disso. Então, gente, isso justifica a minha idade. Estou provando que eu sou bem, com bastante idade. Então, mas na cidade, essa indústria está muito forte. Então, para eu saber se eu estou comendo bem ou não, a hora que eu estiver perto de um alimento, eu devo fazer uma perguntinha. É um alimento? Ou é um produto alimentício? O alimento é aquele que Deus preparou para nós. Então é bom. Produto alimentício é aquilo que a indústria preparou para nós. Lembrando, cheio de conservantes, corantes, produtos químicos, de tudo quanto é qualidade, inclusive glicerina. Outra pergunta que eu devo fazer: eu devo descascar ou desembrulhar? Então, com essas 4 perguntinhas, fica muito fácil a gente saber se está se alimentando bem. Porque o que Deus preparou para nós é para a gente descascar. E o que a indústria preparou para nós é para desembrulhar. É tão bom aquele salamecinho, tutinho. Gente, se você for pesquisar como é feito, ai, dá nojo. Margarina, então, misericórdia. Desembrulhar. Desembrulhou, não presta. E nós trouxemos aqui, depois para vocês degustarem, produtos saudáveis. Que muita gente acha que tem um sabor horrível. Não tem. Muita gente acha que é caro demais, não é para mim, não tenho condições. Tem, sim. Porque não é. Foi difícil a gente preparar esses quitutezinhos. Muito fácil. Muito fácil. E são deliciosos. Então, como eu devo melhorar a minha alimentação? Então, no meu almoço, na minha mesa, eu vou preparar. Quanto mais colorido for o meu prato, mais próximo de cobrir as minhas necessidades diárias eu vou ter. Então, coloca para mim aquele gráficozinho dos produtos alimentícios. Então, mas no prato eu coloquei verduras e legumes, coloquei as carnes e outros produtos gordurosos e por último eu coloquei os carboidratos. Então, essa é a divisão que eu devo fazer. 50% do meu prato deveria ser de legumes e verduras. Aí vai as cores mais variadas que Deus nos deu. Por que cada alimento tem uma determinada cor? A cor vai dizer qual é a substância, qual é o produto, a vitamina que ele é mais rico. Por exemplo, a abóbora, a cenoura, é riquíssima em vitamina A, que é a vitamina para a pele e para os olhos. Aí, 50% dos carboidratos, 25% de carboidratos e 25% de proteína. Mas essa proteína, a gente não pode pensar só em carne. Carne, peixe, frango,
Mas nós temos que pensar nas leguminosas que também nos dão proteína. Grão de bico. Gente, nós vamos ter aqui grão de bico para vocês degustarem também. Participação da nossa querida irmã Carla ali. Tá? Então, eu coloquei a minha comida bem colorida no meu prato, com tudo que eu preciso, e vou simplesmente sair comendo. Eu preciso ter outro cuidado, sim. Verduras e legumes eu devo ingerir primeiro. Tem lugar que, inclusive, nos restaurantes, normalmente mandam uma saladinha antes do prato principal. É exatamente seguindo essa regra aqui. Depois vou comer as carnes, as proteínas de um modo geral. E, por fim, fica o carboidrato. Porque se eu como devagar e mastigo bem, quando eu chegar no carboidrato, eu já não vou estar com tanta fome. Todo mundo diz que o carboidrato é o vilão da saúde. Não é. Nós precisamos dele. É ele que nos dá energia. Só que temos que ter um cuidado com a quantidade que vamos comer. Um outro cuidado que nós devemos ter, além de seguir essa sequência, é quanto à mastigação. Então, vou comendo rapidinho, não mastiga. Quero lembrar vocês que só na boca tem o dente para triturar o alimento. Se não triturar na boca, não vai ser triturado em outro lugar nenhum. E o alimento precisa ser triturado para poder liberar todas as substâncias. E enquanto ele está triturando os nossos alimentos, nós estamos ensalivando esse alimento. A ensalivação do alimento é o primeiro passo para uma boa digestão. Ou seja, a digestão começa na boca. Então, tomando todos esses cuidados de mastigar bastante, eu ainda tenho outros problemas que eu preciso, outras barreiras que eu preciso vencer. Então, tudo que você compra aí, industrializado, tem muito carboidrato e tem muito trigo. O trigo é considerado o maior vilão da nossa saúde. O maior dele. Porque o trigo foi modificado geneticamente. Ele foi totalmente modificado. Consequentemente, a digestão do trigo não ficou, aliás, ficou péssima. Ele acaba fazendo um bolo e grudando na parede do nosso intestino, danificando as paredes do nosso intestino, fazendo com que as células se afastem e acabem entrando ali macromoléculas que vão, o organismo vai ler como um intruso, vai acionar o sistema imunológico e aí começam as doenças autoimunes. Então, precisamos tomar consciência do vilão da saúde que nós ingerimos todo dia. E todos nós hoje, não, eu não. A família lá em casa também não hoje. Mas a maioria aqui ingeriu trigo. E é gostoso, gente. É muito gostoso. Mas se você for prestar atenção, um produtor de trigo está cada vez mais rico. Porque essa mudança genética no trigo veio para que as pragas não atingissem a lavoura. Então, não tem praga que acabe com a lavoura de trigo. Se nem praga quer o trigo, vai fazer bem para nós? Não vai. E nós temos aqui, para vocês degustarem,
bolo sem glúten e sem lactose. Gostosíssimo. Gente, não foi porque fui eu que fiz, não. Obrigada. Então, eu estava fazendo, mas eu não podia provar. Eu estava em jejum hoje. E a minha ajudante... Oi? A minha ajudante também estava em jejum. Então, a Juliana, que não come de manhã, foi a nossa cobaia. Cada prova... E depois todo mundo em casa provou e aprovou. O genro predileto também. Gente, é muito bom. Aqui na igreja existe um grupo que nós fizemos. Primeiro foi para um chá de baby de uma colega nossa. Mas o grupo ainda não foi desfeito e por lá eu mando as minhas mensagens. Bom dia, que Deus te abençoe. Não vou dizer que diariamente, mas muitas vezes por semana eu curto as minhas amigas que estão naquele grupo. E você, mulher, que está frequentando a nossa igreja, que não faz parte desse grupo, eu sugiro que, depois dê seu contato para a pastora Kelly ou então a Dalila acrescentar no grupo, porque eu vou passar algumas receitas. Eu pesquisei muito, mas vou facilitar a vida de vocês. Então, a massa ali do pão, dos 2 bolinhos, não vai atrapalhar a vida de ninguém. Você prepara e depois é só seguir qualquer receita. Tá uma delícia. Muito bom mesmo. Então, quanto mais diversificado é a minha alimentação, mais qualidade ela vai ter, tomando os devidos cuidados que eu preciso ter. Mastigando bem, ensalivando bem e fazendo as minhas escolhas do que eu vou ingerir. Mas fazendo parte do alimento, nós não podemos esquecer da água. Água é importantíssimo. Tudo no nosso organismo depende de água. Se eu não ingerir água o suficiente, eu vou ter problemas cardíacos, eu vou ter problemas neurológicos, eu vou ter problemas renais, eu vou ter problema na pele, eu vou ter problema em tudo quanto é canto. Então, até na Bíblia, quando diz que ia fazer jejum, alguém fala em jejum, mas é jejum de alimento, não é jejum de água, viu, gente? Em qualquer jejum tem que ter água. Dona Bia já está ali tomando a águazinha dela. A minha está ali no cantinho também. Então, é importantíssimo. Água é vida. Serve refrigerante no lugar da água? De jeito nenhum. Ainda mais gelado. A minha água é natural. Gente, o que é industrializado, você não descascou, mas destampou. Gente, refrigerante é só água, açúcar e corante. Cada copo de Coca-Cola que eu tomar, eu preciso de 32 copos de água para conseguir me livrar daquilo ali. É veneno puro. É gostoso? É gostoso, mas é veneno. Nós vamos distribuir um refrigerantezinho. Vai ter que passar 3 anos só bebendo água. Oi? Tem gente no saldo negativo que vai passar 3 anos bebendo água e não vai conseguir comer. Então, gente, para eu saber que quantidade de água que eu preciso tomar, tem uma continha para mulher, tem uma continha para homem. Pego o meu peso e multiplico por 30. Isso é a medida para a mulher. Para o homem, peso vezes 40. Isso é o mínimo.
é para suprir as necessidades. Tá? Então, é bom ingerir pelo menos um copinho a mais. Eu, essa semana, não, eu vou ingerir um pouquinho mais. Porque estudando, a gente aprende como aprende. Né? Por mais... Só uma observação da água, que é 0,30 e 0,40, senão o cálculo fica mais 30, Tá 0,40. falando, bebe logo mais. Não, 30? 30 vezes. Só que dá ml? Dá 240. Se pesar 70 quilos vezes 4, 28, dá 2 litros, 28. 30, porque você está falando em ml. É. Então, você vai pegar a medida em ml. O peso vezes 30 em ml. Se tiver um peso de 100 quilos, tem que beber 4 litros. É, quem pesa 100 quilos tem que tomar 4 litros. Para homem. Mulher com 100 quilos tem que tomar Tem 3 litros. 3 litros. Tudo é mais fácil para a mulher. Mas o homem também é bem maior que a gente. Pesar 100 quilos ou 80 litros? Eu já deixo uma garrafinha de água. E, gente, logo que amanhecer, a primeira coisa que deve fazer é tomar um copo d'água. Mas isso envolve todos os litros ou só água? Porque pode ser chá também, pode ser, né? Nesse valor total. Pode ser chá também, sem açúcar. Né? Pode ser o chá. É. Ah, eu já deixo na beira da minha cama. A garrafinha lá é ali mesmo que eu já começo. Quem já ouviu? Alguém tem alguma dúvida sobre alimentação? A Camila tem. Diga. Camila tem aqui uma pergunta sobre o líquido. Perguntar sobre suco e café, não é ser considerado também água. Olha, suco é o seguinte. Se Deus quisesse que a gente ficasse tomando suco, Ele colocava na árvore garrafinhas de suco. A única escapatória é o limão que você não consegue tomar, comer como fruta, e também o maracujá, que é muito difícil. Então, assim, em forma de suco. Mas o mínimo de açúcar possível. E hoje já existe açúcar de coco, açúcar demerara, que diminuiu o valor glicêmico, mas ainda é açúcar. Qual é a pergunta? Faz mal, tipo, tomar açúcar sem ser o açúcar da fruta, o natural? Tipo, esse é o açúcar da Açúcar. que a senhora falou. A mesma coisa. Qualquer açúcar é açúcar. Agora, ele vai aumentar o índice glicêmico. Quando eu ingiro o açúcar, quando eu faço a ingestão de açúcar, eu aumento demais a ingestão e eu vou precisar de mais insulina para acabar com esse açúcar que está no meu sangue. Acaba, mas daqui a pouco eu preciso de mais. Então, o açúcar vicia. O açúcar vicia, qualquer tipo de açúcar vicia. Por exemplo, se você acordar de manhã e comer 2 pãezinhos, carboidrato, na digestão, carboidrato vira açúcar. Você vai chegar na hora do almoço com muita fome. Mas se você não comer um pãozinho de manhã, comer um ovo, uma castanha, uma fruta, você vai chegar na hora do almoço com menos fome. E se você chega com menos fome, você consegue apreciar mais a comida, a curtir mais aquele momento de alimentação. E a mesa é um lugar muito bom para que nós possamos desenvolver relacionamento familiar. E os grandes negócios também se fecham
na mesa de um restaurante. Grandes empresários fazem negócio ali. Então, a mesa na vida da gente é muito importante. Tá? Então, fruta... Oi? Azeitona. Sim, gente, a azeitona daqui é fora de série, é muito bom. E a azeitona, as melhores frutas, já que nós entramos no assunto das frutas, as melhores frutas para o nosso organismo são aquelas que têm mais gordura. É o abacate, é o coco e a azeitona. É fruta. Né? Então, o pessoal diz muito, não come isso que é gorduroso, isso que são fruta. Gente, lembrando aquele tópico que eu falei antes, foi Deus que fez, é alimento, é produto alimentício. Então, coco, o abacate, a azeitona é alimento, não é produto alimentício. Tá certo que a azeitona teve que ter aquele processo, porque pegou na árvore e comeu, ninguém aguenta. Né? Mas é uma pergunta, o hambúrguer, digamos, se for artesanal, com a carne que... Vou te responder. O artesanal você pode comer. Tá. Mas agora eu vou te dar o detalhe. Tenho mais. A sua mãe vai receber a receita de um mix de farinha para substituir a farinha de trigo. Vai ter o hambúrguer? É aquela farinha que a senhora me ensinou? Eu já tenho, cara. Não. Aquilo ali é outra. Esse aqui foi o que eu usei nesse aqui. Tá? E qualquer receita, aí você vai usar para pão. Tu diz que sua mãe vai fazer seu pão, sua mãe vai preparar a carne do seu hambúrguer. Entendeu? Vai fazer e você vai. Então. Oi? Próximo evento culinário. Como fazer as receitas? Eu vou divulgar isso aí no grupo. Mas olha, lá no Amazonas eu trabalhava muito com o ribeirinho e trabalhava também com a periferia da cidade. Então eu dava palestras, mas eram pessoas de baixa renda, porque eu estava na tarefa de acabar com a desnutrição. Então eu usava muito o farelo, mas lá o mais fácil era o de trigo. Aqui, lá não tinha de arroz. Então, eu tinha que trabalhar com o que eu tinha. Mas aqui eu não vou precisar de usar o farelo de trigo. Vou usar o farelo de aveia, o farelo de arroz, porque eu estou querendo a fibra. Pó da folha da mandioca, que é uma folha verde escura, que tem todos os nutrientes que eu preciso em grande quantidade, inclusive vitamina C. Menos vitamina C, tinha muito cálcio, só não tinha vitamina C. E eu levava os meus gráficos e saía olhando em volta do salão da reunião. Ia pegando os matos que eu já tinha aprendido que são comida. Então, muitas vezes, muitos locais, além da palestra, a gente ia para a cozinha para fazer a comida. E a comida que era assim, vamos supor, para 20 pessoas, alimentava 32, 35 pessoas. Rendia bastante, porque a pessoa era orientada a ir comendo devagar. Porque se você come devagar, você vai ingerindo menos quantidade e, de repente, você percebe, eu não preciso comer mais, já não estou mais com fome. Então, com isso, você já não comeu, você já conseguiu diminuir o volume da sua comida. Então, está bem claro para vocês todos o que eu preciso fazer para manter minha saúde através da alimentação? Sim. Qual a diferença que faz no nosso corpo uma pessoa que come alimentos sem glúten e
e sem lactose? O glúten, tem pessoas que já são de cara, né? Não aceitam, não conseguem. E isso aumentou muito quando, a partir de 1950, mais ou menos, começou essa mudança no gene do trigo. Foi quando começou a aparecer mais, né? Então, e outras pessoas já são intolerantes à lactose. Por quê? O leite para o ser humano é o leite materno. O leite para o bezerro é o leite da mãezinha dele, da vaca. Cada espécie produz o seu leite. Depois que foi desmamado, ninguém precisa mais de leite. Ninguém precisa mais de leite. Então, esses 2 maravilhosos bolos que tem aqui, não tem leite. E vocês vão ver que é delicioso. Então, eu conheço pessoas que viviam com dor de cabeça constantemente. E faz exame e não dava nada, faz exame. Mas a pessoa resolveu, eu vou testar. E resolveu tirar o glúten. Ficou maravilhosa. Passou uns tempos, ela comeu a dor de cabeça na hora. Diga. Não, aquela perguntou sobre a lactose e o trigo, né? Também estudos provam que ataca a imunidade, ataca a tireoide. A tireoide, Né? sim. Para quem tem problemas de tireoide, a lactose e o glúten fazem mal. Problemas dermatológicos, até Também. também são agravados pelo uso do leite. A lactose, quem é intolerante, não tem que ficar brigando. Tem que tomar decisão. Não posso. O glúten é da mesma forma. Porque eu tenho que me alimentar para poder ficar bem. E não quero ficar doente. Como eu disse, vou repetir agora. Toda doença começa no intestino. Eu não sou alérgica, mas eu tenho algumas relaçõezinhas ao abacaxi. E hoje eu estava preparando o suco para trazer aqui para a reunião e coloquei um pedacinho de abacaxi na boca. Minutos depois, eu já tinha um cortezinho na língua. Então, não basta eu comer, eu preciso ver isso no meu organismo. Então, eu não saio comendo abacaxi assim, né? E se tiver mais ácido, então é que a coisa ficou feia. Um pedacinho que eu coloquei, deu um trincozinho na minha língua. Então, é uma fruta que eu praticamente não como. E... tem quanto tempo? Ok. Então, para encerrar aqui, eu queria... Quem já foi no velório, no enterro, e já ouviu esse texto? Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Quem já ouviu isso? Todos nós evangélicos. Mas a tradução da palavra preciosa na Bíblia, no hebraico, é iakar, que significa custoso. Custoso. As duas Bíblias que traduzem esse texto na íntegra é a Bíblia de King James e a Bíblia de Jerusalém. Mas aí fica. Esse precioso não é que estou feliz. Quer dizer que custa para mim ver esse meu fiel morto. E na linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje, chega bem perto da tradução do hebraico. Ele diz, o Senhor sente pesar
quando vê morrer os que são fiéis a Ele. Por que que ele sente pesar? Porque aquele fiel que morreu foi alguém que ele investiu, foi alguém que ele capacitou, é alguém que ele deu dons, que ele deu habilidade, liderança, ele preparou para estar divulgando o reino dele aqui na terra. Que pena que ele morreu. Que pena que ele morreu tão cedo. Porque se ele tivesse se cuidado mais, cuidado dos 8 itens que eu falei aqui, ele estaria podendo divulgar mais o reino de Deus. Então, a nossa precipitação em tudo pode diminuir o nosso tempo de vida. Então, Deus, com esse texto, quer dizer, cuide da sua vida, cuide da sua saúde, cuide dos seus relacionamentos, cuide das suas emoções, para que você não vá antes da hora. Muito obrigada.